Hoje eu vou começar com a questão da ideologia, pois então ideologias obviamente jogam um papel extenso neste conflito. Na minha leitura, o conflito é muito mais ideológico do que, por exemplo, econômico. O que eu quero agora falar um pouco é como se faz o que acontece dentro de Israel. Então, a primeira coisa para lembrar é que nós temos aqui uma variedade de grupos. O próprio sionismo nunca foi algo unificado, sim? Se vocês se lembram, durante a época do estabelecimento de Israel, houve grupos a favor da partilha do território com os palestinos, houve outros grupos mais à direita que rejeitaram isto, existiram grupos mais à esquerda que até promoveram um Estado binacional com os palestinos, então nunca foi uma unidade. E esta crítica às várias políticas que o movimento sionista fizera já existia pelo menos desde os anos 20 e 30, quer dizer, antes da Segunda Guerra Mundial. Aliás, eu mostro aqui alguns retratos de pessoas que provavelmente certos vocês conhecem. Amos Oz, por exemplo, um escritor israelense bastante conhecido aqui no Brasil. Shlomo Avineri, um cientista político que nos anos 70 também foi diretor-geral do Ministério do Exterior israelense. Também famoso marxólogo, entre outras coisas. Martin Buber, filósofo que já nos encontramos. Yoshua é um outro escritor também bastante conhecido. E vamos ver então algumas tendências. Então, as primeiras tendências são talvez durante a época do mandato, quando você teve um movimento binacional entre judeus e israelenses. Como eu já mencionei antes, este movimento fracassou e se enfraqueceu pela ausência prática de parceiros palestinos. Hoje temos entre certos palestinos, uma tendência para abraçar o modelo binacional, que na realidade é, pelo menos no papel, um modelo humano e atraente. O problema é que hoje você quase não encontra israelenses que subscrevem. Nos anos 20 e 30, o oposto foi o fato. Na época, uma minoria dos judeus em Palestina apoiaram a ideia binacional e não encontraram contrapartes no lado palestino-árabe. Nos anos 40 se desenvolve um grupo que se chama os canaanitas. Obviamente eles não são os mesmos como os canaanitas da antiguidade, é um grupo, uma tendência literária política que preconizou algo como aqui na Palestina se desenvolve entre os judeus que migraram para cá, uma nova nação, a nação hebraica, que é diferente da nação judaica e cujo lugar natural está aqui no Oriente Próximo e que, consequentemente, deveria buscar um acordo com a população e as populações da região. Então, teve uma tendência progressista, mas também foi algo bastante marginal. Um simpatizante depois foi Uri Avneri. O nome é também bem conhecido aqui no Brasil, pois até hoje, agora é bastante velho, mas continua sendo uma voz forte e ativa no campo de paz e crítico das políticas israelenses. Então, os canaanitas buscaram um tipo de assimilação cultural dos hebreus no Oriente Médio. Isto é um pouco o oposto do sionismo, pois o sionismo, então, diz, bom, os judeus são uma nação e eles precisam manter sua unidade. Esta unidade, então, idealmente, melhor se faria pela concentração territorial de todos os judeus na terra de Israel. Os cananitas rejeitam isto.
uma vez que existe o Estado de Israel durante esta época do pequeno Israel, Israel bonito, de antes da ocupação dos territórios palestinos em 67, Uri Avner e outros já foram críticos da estrutura de Israel, mas na época a ênfase se tornou muito mais para o caráter de mescla de elementos religiosos e não religiosos na Constituição de Israel, uma Constituição não escrita. Então, Israel dá predominância ou preferência aos judeus, mas praticamente também dá privilégios aos elementos religiosos. Estes elementos religiosos, nesta época, foram muito mais minoritários do que hoje. Hoje eles são uma grande minoria, na época foi uma pequena minoria. Uma outra minoria que cresceu enormemente desde então foram os árabes israelenses, ou seja, os descendentes daqueles palestinos que não foram embora durante a Guerra da Independência de Israel, da Nakba dos palestinos. E durante décadas eles foram submetidos a um regime de administração militar. E os progressistas em Israel também protestaram contra isto. Porém, chegamos então à virada de 67 e desde então as críticas vão se tornar muito mais fortes e vão crescer e também se polarizar em várias tendências. Basicamente podemos até hoje dividir as críticas, na minha leitura, entre críticas intracionistas e críticas extracionistas. Intracionistas são aqueles que então aceitam basicamente o sionismo. Extracionistas são aqueles que rejeitam explicitamente o sionismo, ou se dizem, eu sou neutro neste caso, ou se dizem, bom, o sionismo é algo do passado e não mais tem relevância para hoje. Sim? O que os sionistas, que na época foram a grande maioria dos israelenses, e até hoje provavelmente são a grande maioria dos israelenses, os críticos intracionistas da ocupação vão enfatizar o elemento que esta ocupação é ruim para os ocupados, mas não é menos ruim para os ocupantes. Por quê? Porque a ocupação pode trazer indiretamente vantagens para Israel, por exemplo, vantagens econômicas, mas isto não foi o motivo da ocupação. A ocupação pode trazer diretamente vantagens estratégicas e militares para Israel. Isto foi o motivo da ocupação e realmente produz para Israel uma situação mais segura, pois antes de junho de 67, os exércitos árabes estiveram a menos de 20 quilômetros de Tel Aviv, a maior concentração populacional, e podiam até cortar Israel em dois pedaços. Após a Guerra de 6 Dias, os exércitos árabes estão longínquos e agora é o exército israelense que está a menos de 100 quilômetros de Cairo, de Damasco e de Amman. Então, uma situação estratégica bem melhor e mais confortável para Israel. Mas, dizem os críticos, a ocupação não é só a ocupação de território. Isto em si não é tão problemático. A ocupação é a ocupação de população. Esta população é hostil, esta população não aceita Israel e esta população precisa ser mantida sob controle. E isto produz um ciclo inevitável de violências e contra-violências. Esta a posição que Israel tem dentro desta necessidade de manter o controle sobre a população árabe palestina vai brutalizar a população israelense, vai tornar elas menos moral, menos gentil, menos obedecedora aos seus valores humanos, que também, para estes críticos, fazem parte integrante do sionismo. Alguns nomes que aqui vocês conhecem ou não conhecem. Amos Elon é um escritor também bastante conhecido fora de Israel. Então ele faz em vários livros uma crítica dizendo que os palestinos sempre foram para o sionismo, para Israel, algo como o invisível.
e que isto é ruim para Israel. Mordechai Baron foi dos líderes do Settlement Department, do Departamento de Assentamentos da Agência Judaica. Em seu tempo foi também oficial da educação no exército israelense. Então, algo realmente do establishment israelense. Ele diz, bom, agora a revolução sionista é completa, acabou. Durante a fase de construção do lar nacional judaico, muito difícil de imaginar como podia ser feita um acordo bilateral com a população que morara aqui, os palestinos. Mas agora nós não mais precisamos de mais territórios, nós precisamos consolidar, mas nós já temos basicamente o que nós precisamos. O momento é chegado para fazer concessões necessárias para permitir uma paz e uma coexistência com o outro. E, entre outros, eles com certeza não são os dois únicos que fazem esta análise, Amos Oz e Aleph Bet Yoshua, dois autores israelenses, vão dizer, bom, como precisamos entender este conflito como um conflito entre dois nacionalismos, ambos legítimos. Em outras palavras, temos aqui não uma luta de bem contra mal, de justo contra injusto, mas uma luta entre dois justos, entre duas causas, ambas legítimas. Isto também o Shlomo Aviner, o cientista político israelense que eu mencionei, também vai na mesma direção. Então, antes os sionistas tendiam a dizer, bom, temos realmente uma luta entre dois nacionalismos, um nacionalismo nosso que é legítimo e um nacionalismo pan-árabe que também é legítimo. Mas não falavam de um nacionalismo palestino legítimo. Na realidade, teria sido, durante a época antes do estabelecimento do Estado de Israel, difícil para democratas judaicos fazerem um Estado se o nacionalismo de uma população local teria sido legítima. Agora, então, inicialmente, então, sionistas diziam, bom, temos dois nacionalismos, o nosso é deles. O deles é também legítimo, mas deles eles têm milhões de quilômetros quadrados, então eles podiam facilmente ceder algo como 20 ou 30 mil quilômetros quadrados para os judeus. Eles têm Egito, eles têm Iraque, eles têm Marrocos, etc., etc. Mas agora, então, a nova versão é, não, tem dois nacionalismos, um israelense judaico e um palestino árabe. E ambos são legítimos, e então é uma situação trágica que só pode ser resolvida ad hoc, não por uma solução perfeita, mas por concessões que são menos do que ideais para cada um destes nacionalismos. Continuando, o que nós vamos ver durante esta época que começa com a ocupação dos territórios palestinos na Guerra de Junho de 67, são vários altos e baixos, e então, como eu disse, nós temos aqui três etapas principais. Uma etapa antes do processo de paz, uma etapa durante o processo de paz e uma etapa depois do processo de paz, onde nós estamos hoje. Mas em termos das críticas internas se desenvolvendo dentro de Israel, eu posso começar antes do próprio processo político de paz. O processo político de paz, então, começa com as negociações secretas em Noruega e depois a declaração dos princípios na Casa Branca em 92, 93 e vai até 2000. Ok, então isto seria o processo de paz oficial. Mas já 10 anos antes começa um processo de polarização interna dentro de Israel. E aqui o estopim, o ponto de partida, é a invasão do Líbano em 82. Sim, esta guerra do Líbano foi um momento de virada interna extremamente importante dentro de Israel. Por exemplo, se vocês se lembram que quando aconteceram as massacres de Sabra e Shatila, que aliás não israelenses fizeram, mas israelenses
toleraram o massacre. Ariel Sharon foi o ministro da Defesa e contra Sharon e pedindo a demissão dele, 400.000 israelenses foram nas ruas em Tel Aviv. Isto na época foi 10% de toda a população. O equivalente seria uma demonstração no Brasil de 20 milhões de pessoas em São Paulo. Se todos então forem, ok. Então isto foi relativamente enorme, sim? Sem equivalente quase. E começa então um estudo, uma conscientização de muitos desenvolvimentos negativos, não só da ocupação do Líbano, mas também, e mais particularmente, da ocupação de Gaza e de Cisjordânia. E também, cada vez mais, a situação dos árabes em Israel. Então, isto abre um espaço para análises, mobilizações políticas, expressões artísticas e muito mais. Isto vai, eu acho que o outro ponto é 2000, com o fracasso de Camp David. E o fracasso de Camp David está seguido pela segunda intifada palestina. A segunda intifada palestina tem um caráter terrorista, termina praticamente falando as tentativas de diálogo e coexistência com os palestinos e torna elas cada vez mais ilegítimas. Por outro lado, e isto também é algo que eu ainda me lembro bem, 82 foi no mundo, talvez mais do que 67, o começo de uma maciça crítica a Israel. Com os seus bombardeios a Beirute, a entrada, a ocupação de um outro país soberano, os massacres de Sabra e Shatila, que num primeiro momento foram imputados a israelenses. Então, a crítica que se faz dentro de Israel tem como pendente, como correspondente, críticas fora de Israel. Mas estas críticas fora de Israel não raramente têm conotações antissemitas. Hoje estas conotações são muito mais claras do que em 82. Mas já na época não foi assim totalmente negligenciável. E este caráter antissemita das críticas a Israel, obviamente, é um entrave muito pesado para críticos dentro de Israel, que então são judeus israelenses que criticam seu próprio governo, mas que precisam enfrentar a resposta de outros israelenses que dizem, bom, vocês fazem causa comum com antissemitas, com nossos inimigos, vocês são traidores. E então isto tira a legitimidade de uma crítica que de antemão já não é fácil. Com isto então, após o fim deste processo de paz, a crítica sionista, tanto quanto anti-sionista, continua, obviamente, mas está sob uma pressão muito mais forte do que antes. Então, quais são alguns destes fatores? Um grupo, e isto tem, em termos da legitimidade do Estado de Israel, uma grande influência, um grupo que já encontramos são os chamados novos historiadores. Estes novos historiadores, então, são historiadores, em geral israelenses, em geral judaicos, que, estudando a abertura de arquivos israelenses, chegam a uma análise bem diferente da história de Israel, em particular dos eventos de 48, do que foi a versão oficial que foi ensinada nas escolas e nas mídias dentro de Israel. Então, talvez a questão mais importante ali é o que causou o núcleo do conflito, que é a questão dos refugiados palestinos. Sim? Os dois propoentes mais importantes aqui são Benny Morris e Ilan Pappé. Benny Morris é mais moderado. Ele diz, bom, a causa foi o caos da guerra. Houve eventos de expulsão, mas eles foram relativamente raros.
enquanto Ilan Pappé, mais radical, diz, bom, o desaparecimento dos palestinos de Israel em 48 é o resultado de uma limpeza étnica premeditada. E aquelas anti-sionistas vão dizer, bom, é lógico, pois faz parte do programa sionista de antemão de acabar com a presença dos palestinos. Então, isto é algo que vai imediatamente para a base da legitimidade de Israel e do sionismo. Alguns nomes, provavelmente vocês conhecem vários. Um precursor importante foi Simcha Flapan. Os próprios historiadores não são tantos. Eles se dividem entre sionistas e anti-sionistas. Então, Benny Morris é claramente sionista. Anita Shapira não é realmente uma nova historiadora, mas mesmo assim ela publicou sobre o uso de violência por grupos, pelo movimento sionista na entreguerras. Eles trabalham dentro de Israel. Avi Shlaim é radicado por muito tempo já em Oxford. Ele é muito crítico, eu diria não sionista, e Ilan Pappé e também vários historiadores palestinos, como Nur Masalha, são nitidamente anti-sionistas.